Boa noite. A polícia ouviu hoje uma testemunha de um caso que mostramos ontem aqui, cercado de mistérios em Mauá, na Grande São Paulo. Uma mulher foi internada no hospital para dar à luz e foi informada depois da cirurgia de que não havia bebê algum. Só que os exames atestavam a gravidez. Essa mulher, que não quer se identificar, dividiu o quarto da maternidade com Laiane. Ela também estava grávida e garante que ouviu os batimentos cardíacos do bebê de Laiane no dia do parto. Eu estava deitada do outro lado, mas eu vi na telinha tudo, os batimentos cardíacos, e ela tinha perguntado depois, tá tudo bem? Ele falou, tá. Hoje ela veio até a delegacia de Mauá para prestar depoimento como testemunha do caso. Quando a ajudante de cozinha descobriu que estava grávida, procurou este posto de saúde para fazer o pré-natal. Os exames de ultrassom e o cartão da gestante mostram a evolução da criança durante os 9 meses. Mas no dia do parto, uma surpresa. A Santa Casa de Mauá informou à família que não havia bebê no útero de Laiane e disse que a moça teve uma gravidez psicológica. Todos os ultrassons que eu fiz, eu vi e vi a imagem do bebê. Para a polícia, o caso ainda é um mistério. Laiane não fez o exame de corpo de delito no IML porque o hospital não entregou todos os documentos a ela. A polícia solicitou esses laudos à Santa Casa de Mauá e Laiane deve ser examinada amanhã. Para a polícia, o resultado desse exame é que vai apontar se ela esteve grávida ou não. De acordo com o delegado, um dos médicos citados no inquérito veio até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Ele alegou que não reconhece a assinatura dele em um dos documentos apresentados por Laiane. É um fato que nós vamos esclarecer também nos próximos dias, mas eu não acredito que ela tenha forjado documentos. E agora uma notícia que não combina com a beleza, com a grandiosidade do Carnaval Carioca. 9 pessoas foram baleadas durante desfiles de blocos de rua em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um cenário de guerra para o fim do Carnaval. Em São Gonçalo, a folia terminou em violência. 7 pessoas foram baleadas numa troca de tiros durante a passagem de um bloco. Eu estava de frente para minha prima que levou o tiro no peito, do lado da minha outra prima que passou a bala de raspão no peito dela. Né? Nas costas da minha camisa tem uma marca de sangue que tudo indica que até essa bala pegaria nas minhas costas. Segundo testemunhas, um homem chegou de moto e atirou contra um suposto traficante da região. Houve reação. Mulheres, crianças e até um PM ficaram no meio do fogo cruzado. Na hora que eu escutei o primeiro tiro, eu só me abaixei em cima das minhas filhas e minha mãe saiu correndo para procurar o meu filho mais velho, que estava lá do outro lado da praça. O desespero total. Pouco depois, em outro bairro, mais 2 adolescentes foram baleados. O motivo do crime desta vez foi banal. Um policial civil aposentado teria se irritado com os jovens que cantavam em voz alta um funk dentro do ônibus. Um menino de 14 anos foi ferido na perna. O policial vai responder por tentativa de homicídio. O policial dando um tiro no meio da multidão, né? Um monte de gente, que é perigo. Podia ter atingido mais pessoas e causado um dano maior, né? Nesta quarta-feira, foram sepultados 2 jovens baleados em briga de grupos rivais de bate-bola. Danilo Costa Almeida, de 19 anos, foi assassinado em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Nesta madrugada, Alain Moreira Gomes, de 22 anos, foi morto em Deodoro, Zona Oeste do Rio. A polícia investiga se os crimes têm relação. Diminuiu o número de mortes nas estradas paulistas durante o Carnaval, mas mesmo com a lei seca mais rigorosa, vários foliões abusaram da combinação de beber e dirigir. Terça-feira de Carnaval, esses 2 paulistanos ainda estão cheios de disposição. Param o carro e tiram uma caixa de isopor, cheia de bebida. Bebem a tarde toda, sem pressa, inclusive o motorista. É tanta fartura que eles até distribuem bebida para os amigos. Nem a presença da polícia é capaz de inibir a festa. No fim do dia, o motorista entra no carro e vai embora, dirigindo. Mas na capital paulista, muita gente se deu mal durante a folia. Estes rapazes tentaram fugir. O motorista não tinha habilitação. Para piorar, marcou 0,64 no teste do bafômetro e foi parar na delegacia.
Neste veículo, uma garrafa de bebida já indicava o crime. No teste, o motorista também foi reprovado, 014. Perdeu a carteira e vai ter que pagar multa de quase R$2.000. Este homem, parado na blitz, se recusa a soprar no aparelho. Ele tem marca de batom no rosto e serpentinas na roupa. A aparência é de embriaguez. E ele também acabou o feriado na delegacia. O primeiro carnaval, sob vigor da nova lei seca, rendeu muito mais multas, carteiras apreendidas e motoristas presos. E o resultado foi extremamente positivo. Os números da violência no trânsito diminuíram e muito. A quantidade de acidentes nas rodovias paulistas caiu quase pela metade. Caiu o número de vítimas fatais, de morte nas estradas, nas rodovias estaduais, de 31 para 27, e total geral de vítimas de 1.108 para 472. Então, graças a Deus, menos mortes nas estradas e menos vítimas de acidentes. Com testes de bafômetro na maioria das estradas, 138 motoristas foram presos e 560 perderam a habilitação. Nós buscamos mudança comportamental e isso é muito importante, que cada motorista, ele, em pequenas atitudes, ele contribui para essa grandiosidade, que é o trânsito seguro de uma maneira geral. Uma criança de 5 anos pode ter provocado um incêndio num prédio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 20 famílias estão desabrigadas. Foi do meio do fogo que a pequena Ingrid saiu nos braços do pai. A menina e a família moravam no 4º andar deste prédio, onde começou o incêndio. A mãe desconfia de que a filha brincava com uma caixa de fósforos perto da cama. Pode ter acontecido ela mesmo ter riscado um fósforo, acontecido alguma coisa. Eu não posso afirmar nada porque eu não estava em casa. Ela só fica chorando o tempo todo. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu os outros 15 apartamentos. O povo falando que estava pegando fogo. Aí eu apareci na minha janela que eu vi a fumaça saindo. O prédio todo teve de ser interditado. Segundo a Defesa Civil, há rachaduras nas paredes e até por isso é grande o risco de desabamento. Pelo menos 20 famílias foram retiradas. Os moradores podem voltar aos poucos, somente para retirar alguns pertences. A maioria das famílias preferiu ir para a casa de parentes. Outras estão na porta do prédio à espera de informações das autoridades locais. Não tem jeito de tomar banho, não tem jeito de comer, não tem jeito de escovar dente. A Polícia de Santos, no litoral paulista, investiga as causas do incêndio num carro alegórico que terminou na morte de 4 pessoas. Os corpos das vítimas foram enterrados hoje. Solange ainda não está totalmente recuperada. Ela foi ao enterro da filha Mirella numa cadeira de rodas. A jovem estava sentada na porta de casa, numa cadeira de alumínio, quando levou a descarga elétrica. Ao tentar salvar a filha, Solange se machucou. Até agora eu queria a resposta disso, mas só Deus sabe. Também foram enterrados Ludenildo Militão, de 25 anos, Victor Ferreira, de 29 e Leandro Monteiro, justamente no dia em que ele completaria 27 anos. Os 3 rapazes trabalhavam para a escola de samba Sangue Jovem e morreram eletrocutados quando o carro alegórico tocou a rede elétrica. O advogado, contratado pelas famílias, acredita que só os 3 jovens não eram suficientes para transportar o carro. Pela falta de contingente é que eles não conseguiram controlar o veículo que desceu num declive existente na avenida, se aproximou demais da calçada e veio a colidir com o poste de iluminação e causou o choque de 14.600 watts que vitimou essas 4 pessoas. Hoje, peritos foram ao local do acidente analisar o desnível na avenida, que seria para o escoamento de água. Os técnicos do Instituto de Criminalística também mediram a altura da fiação e a largura da rua, para saber se estavam de acordo com os padrões de segurança. O carro alegórico também foi vistoriado. Uma das dúvidas era se a barra de direção teria quebrado, o que poderia ter feito o carro perder o controle e se chocar contra a rede de alta tensão. Mas pelo que os policiais puderam checar aqui, apesar da estrutura estar bastante danificada, esse não teria sido o problema. Não está quebrado. Se tivesse quebrado o eixo, não, a roda não giraria. O condutor do carro alegórico não tem visão. O carro alegórico também não tem freio. Isso pode ter colaborado.
Agora existe o desnível da pista, essa área de dispersão que talvez precisa ser revista com esses carros alegóricos para que o ano que vem não aconteça nenhuma fatalidade novamente. O laudo que vai apontar os culpados pela tragédia só ficará pronto no mês que vem. Um incêndio atingiu uma comunidade em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os moradores correram para tentar salvar o que podiam. Os bombeiros rapidamente controlaram as chamas. 5 casas foram queimadas. O fogo também destruiu o galpão de uma transportadora em Santos, litoral paulista. Nenhum funcionário estava no local quando o incêndio começou. Um temporal alagou as ruas em Belém. A água invadiu as casas e vários carros ficaram no meio da enchente. Esse ônibus quebrou e os passageiros foram resgatados por um caminhão. O Papa Bento XVI falou hoje pela primeira vez em público depois da renúncia. Num pronunciamento duro, ele criticou a hipocrisia religiosa e as divisões dentro da Igreja Católica. Eram 8.000 pessoas e os primeiros aplausos surgiram logo que Bento XVI entrou na Sala Paulo VI no Vaticano. A audiência semanal com fiéis ganhou caráter histórico. Pela primeira vez, o líder da Igreja Católica falou em público sobre a renúncia. Decidi renunciar após haver consultado minha consciência e sabendo da gravidade desse ato, mas ao mesmo tempo sabendo que não estou mais apto a cumprir o ministério com a força física e espiritual que ele requer. O Papa pediu que os fiéis orem por ele, pela Igreja e numa referência incomum, pelo seu sucessor. A mensagem lida hoje por Bento XVI é semelhante àquela que ele leu em latim para um grupo de cardeais na segunda-feira, quando apresentou a renúncia. E para muitos, ela não revela todos os motivos que levaram o Papa a abdicar. Para este jornalista especializado em questões católicas, Bento XVI estava no meio de uma luta política entre seus auxiliares mais próximos, descontentes com o excesso de poder que deu ao secretário de Estado do Vaticano, Tarcísio Bertone. Muitos dos escândalos recentes da Igreja foram causados por boicote dos principais assistentes do Papa, ele afirmou. À tarde, durante a celebração de Quarta-feira de Cinzas, Bento XVI fez um duro discurso. Naquela que deve ser sua última missa em público, o Papa falou de golpes contra a unidade da Igreja, condenou a rivalidade, a hipocrisia e o comportamento dos que buscam apenas a aprovação das pessoas. As palavras já são consideradas uma espécie de testamento que Bento XVI deixa aos cardeais que estarão no conclave. Hoje, o Vaticano confirmou que o encontro para eleger o novo Papa começará entre os dias 15 e 19 de março. 5 brasileiros vão participar, entre eles o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, estreante em conclaves e apontado como um dos possíveis sucessores de Bento XVI. A reflexão mais importante que se fará no conclave não é se o Papa vem de um lugar, vem de outro lugar, tem essa origem, tem outra origem, mas se ele está realmente em condições, se ele é a pessoa mais adequada para conduzir a Igreja neste momento da sua história. O governo brasileiro se manifestou somente hoje sobre a renúncia do Papa. A renúncia de Bento XVI, prevista para o dia 28, lança dúvidas sobre a visita do chefe da Igreja Católica ao Brasil, agendada para julho deste ano. Em Nova York, o ministro das Relações Exteriores quebrou o silêncio do governo brasileiro sobre o afastamento de Ratzinger. Patriota declarou que o gesto surpreende, mas é recebido com todo o respeito. Num gesto considerado simbólico, a presidente Dilma enviou hoje representantes de peso para o lançamento da campanha da fraternidade deste ano, cujo foco central é a juventude. Compareceram o ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da presidência, o líder do PT no Senado e o secretário nacional da Juventude. Todos enfatizaram que não há frieza nem distanciamento nas relações do governo Dilma com a Igreja Católica. Ao lado do secretário-geral da CNBB, Gilberto Carvalho afastou a ideia de que restaram mágoas do tempo da campanha eleitoral, quando alguns setores da Igreja Católica chegaram a fazer campanha contra a candidatura de Dilma Rousseff. Não há nenhum problema nas nossas relações. Nossa posição frente a essa decisão de Bento XVI é, acima de tudo, uma posição de respeito, uma posição de reverência e um desejo muito forte no Leonardo, de muita energia, de muita luz para a escolha do novo Papa.
A Vila Isabel é a campeã do Carnaval do Rio de 2013, com um enredo que homenageou a vida no campo. Durante a apuração, a escola chegou a perder a liderança, mas se recuperou nos 3 últimos quesitos. Arquibancada cheia e muito barulho na torcida pelo título. As quadras também ficaram lotadas. Na hora da apuração, nem a experiência ajuda a controlar o nervosismo. A ansiedade é que mata. Já tô roendo aqui a unha, olha. A cada envelope aberto, uma explosão de alegria. O bom desempenho também era comemorado nas quadras. A Vila chegou a ceder o primeiro lugar ao perder 2 décimos no julgamento da bateria. 9,8. Foi só um susto. Nos 3 últimos quesitos, só notas 10. Nota 10! Depois de uma disputa bastante acirrada, a Vila Isabel venceu a Beija-Flor por apenas 3 décimos. E agora comemora pela 3ª vez o título de campeã do Carnaval Carioca. A Vila Isabel conquistou o título com a simplicidade do homem do campo. A azul e branco levou para a passarela do samba imagens típicas do dia a dia no interior. Joaninhas, gafanhotos, formigas, plantas devoradas. Para espantar as pragas, a bateria simbolizava um exército de espantalhos. Martinho da Vila foi um dos autores do samba. O sambista festejou o aniversário de 75 anos na avenida. O povo da roça tomou conta da Marquês de Sapucaí. Eu sou campeão do carnaval! Aonde eu vou, tem título! E agora vamos ao vivo à quadra da Unidos de Vila Isabel, onde está o repórter Leandro Stoliar. Leandro, boa noite. Não precisa nem perguntar se está animado por aí, a gente já viu, né? Está muito animado, boa noite, Ana Paula. A festa só deve terminar amanhã de manhã. Nesse momento, olha só, centenas de pessoas lotam a quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, aqui na zona norte do Rio. A Vila Isabel leva pela 3ª vez o título do grupo especial. Durante a semana, a carnavalesca Rosa Magalhães falou na imprensa reclamando da escola, o que irritou a diretoria. A direção do carnaval decidiu, então, cogitou a possibilidade de demitir a carnavalesca, mas voltou atrás depois do desfile. O enredo agradou os jurados e também o público. A agremiação foi a última a desfilar na Marquês de Sapucaí e saiu com gritos de "é campeã". Gritos que devem se repetir no sábado que vem, quando a escola volta a desfilar na Marquês de Sapucaí. Do Rio de Janeiro, Leandro Stoliar. Obrigada, Leandro. Boa festa. E a gente vai daquela animação do Rio de Janeiro para um deserto de gente. Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. O deserto do Atacama, no Chile, é mesmo um desafio para os moradores. Pouquíssimos insistem em ficar por lá, né? E hoje a repórter Cleisla Garcia vai mostrar na reportagem especial os povoados quase fantasmas desse deserto. Quilômetros e quilômetros sem um sinal de vida. A aridez num dos lugares mais desolados do mundo. Terra de grandes espaços, deserto de gente. Enquanto no resto da América do Sul a ocupação é de 22 habitantes por quilômetro quadrado, aqui não chega a 1. Isolamento, cenários de cinema. Um dos lugares escolhidos para as gravações de uma superprodução da TV brasileira. José do Egito, a nova minissérie da Record, levou atores consagrados e um batalhão de figurantes para o deserto, para recontar a emocionante história do filho preferido de Jacó. Uma ousadia que exigiu sacrifícios da equipe. Se gravar aqui já não é fácil, imagine viver no deserto. Por conta da aridez do solo e das condições climáticas severas, o deserto é um local pouco hospitaleiro para quem vem de fora e até mesmo para quem é da terra. Por isso, Atacama é uma região pouco povoada. É preciso andar bastante para encontrar comunidades assim, como Socaire, que parece ter parado no tempo.
Os poucos moradores, cerca de 10 famílias, vivem da criação de animais, como as ovelhas, de onde ainda retiram a lã para suportar o frio. A água para o cultivo vem de longe, através dessas tubulações de irrigação. O povoado é ocupado por descendentes indígenas, como Jéssica Cruá, que nasceu aqui e nunca saiu de Socaire, nem a passeio. O maior desejo de Cruá parece modesto para nós, mas um desafio para um nativo. Não, eu creio que sair daqui um pouco. Quero sair daqui um pouco, diz ela, que tem planos audaciosos para a filha Berenice, de 1 ano. Que siga estudando, pero para fora. Que ela estude, sonha a mãe, que hoje vive do artesanato feito de lã de lhamas e alpacas. Compare-lhe este com o llama, é mais suave. As peças são vendidas para os turistas que vêm de longe, atraídos pelo estilo de vida ainda lento do lugar. É claro que a visita tem seu preço, em dinheiro e sacrifício. Me sinto com a cabeça oca, mareada, enjoada, diz a enfermeira espanhola, no meio de um grupo que lotou um ônibus só para conhecer os curiosos povoados do Atacama. Seguimos mais de 4 horas estrada fora em busca de outras comunidades. No caminho, cemitérios coloridos chamam a atenção dos forasteiros. A região montanhosa surpreende com áreas de pântano. Nos aproximamos de Machuca, um charmoso povoado com construções de pedra e adobe, uma mistura de barro e palha, que também cobre a maioria dos telhados. Aqui ainda é possível avistar ruínas de antigas civilizações. Hoje em dia, apenas uma família continua vivendo aqui no povoado. É que a maioria já foi embora faz tempo, em busca de trabalho e escola para as crianças. Agora, Machuca mais parece uma cidadezinha fantasma, mas os moradores antigos não vendem e nem alugam as suas casas. Trancam com cadeado e sempre voltam para passar 1 ou 2 dias quando sentem saudade. Por isso, o silêncio da cidadezinha só é quebrado pelo barulho das reformas. As casas são muito antigas e precisam estar em constante manutenção, diz esse pedreiro, que ganha vida mantendo de pé um patrimônio histórico. Vamos ao encontro das poucas moradoras da cidade. Com permisso? Com ou sem vizinhos, Dona Margarida não abandona sua Machuca. Margarida. Consegue viver aqui e manter o sustento com a venda de suas deliciosas empanadas. Sou de cabra, queso de vaca, Dona Margarida diz o que mais gosta aqui. Na tranquilidade. A tranquilidade e os animais, diz ela, que também confessa. Às vezes me sinto só, mas aí dou um passeio e depois volto, desconformada. E assim nos despedimos de Dona Margarida para conhecer a região de Toconal. Logo na chegada, uma bela surpresa. No meio do deserto, um verdadeiro oásis. O oásis de Jeri, com várias espécies de plantas e frutas. Um imenso jardim alimentado por um pequeno e manso riacho de água limpa. Uma raridade por aqui, preservação ao lado de um cenário devastado. Em Toconal também encontramos o que sobrou das pedreiras de Liparita e suas reservas montanhosas. De acampamentos improvisados como esse, muitos trabalhadores de regiões vizinhas ganham sustento com a extração da liparita. Essa pedra de coloração esbranquiçada, muito útil na construção civil. Na verdade, a liparita é uma pedra vulcânica que funciona como um isolante térmico, tanto para o calor quanto para o frio. Por isso, tem sido bastante explorada. Quem ainda vive da exploração da pedra não quer saber de muito assunto. É um dos materiais mais usados no povoado, erguido no século XVI, onde o calor castiga durante o dia e o frio de quase 0 grau avança na madrugada. Aqui, os 600 habitantes vivem de vendinhas, como a de Dona Alvina, sempre à espera dos turistas.
Bueno, por lo que dejan, si es que vienen a comprar y lo dejan unos pesos. Se eles compram, deixam dinheiro, movimentam o comércio, diz a moradora, sem muita expectativa com o futuro financeiro de Toconal. Um problema que a maioria tenta resolver com muitas atividades ao mesmo tempo. Ana consegue a façanha de ter uma horta produtiva no deserto. Me fascina. Me fascina. Tenho a terra, cebola, acerola. Nem parece um deserto, se entusiasma Ana, que ainda fia novelos de lã à moda antiga. Faz doces no forno a lenha e cria galinhas e coelhos. É a criatividade da gente simples do Atacama, que, como os antepassados, se apega aos costumes, à tradição e à terra para continuar habitando nos pontos mais desafiadores e surpreendentes do planeta. O escândalo da venda de carne de cavalo cresce na Europa. A polícia britânica fechou um matadouro e uma fábrica de processamento da carne. A suspeita é de que as empresas estariam vendendo carne de cavalo como carne bovina. O primeiro-ministro inglês afirmou que a situação é inaceitável. A fraude começou na Irlanda, quando a carne de cavalo foi encontrada em hambúrgueres processados. Ministros da União Europeia se reuniram hoje, na Bélgica, para discutir medidas contra essa situação. O sul do Brasil vai enfrentar temporais com raios e ventos fortes nesta quinta-feira. Em Belém, que amanheceu com ruas alagadas, a chuva continua nos próximos dias. E o motivo é a zona de convergência intertropical, um cinturão de nuvens carregadas gerado pelo encontro dos ventos dos dois hemisférios e que traz muita chuva entre o Amapá, Pará e o litoral do Ceará nesta época. E as imagens de satélite mostram que há muita nebulosidade causada por esse sistema na região. Chove muito também no Paraná e em Santa Catarina, com possibilidade de granizo. No centro-oeste e sudeste, clima de verão com temporais isolados. Céu aberto de Mato Grosso até o interior de Pernambuco e no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, o calorão continua com máxima de 37 graus. Em Salvador, sol e chuva rápida, máxima de 34. Um operário morreu e 50 ficaram feridos no desabamento de uma estrutura metálica num complexo hoteleiro na Bahia. A polícia investiga as causas do acidente. Do alto, o tamanho do estrago. Boa parte da estrutura, de 6 mil metros quadrados, desabou. Eu estava na carreta da máquina, sentado, foi quando a gente viu vir abaixo. De repente? Foi. No momento do acidente, os operários trabalhavam na colocação da cobertura. Uma viga de ferro não teria suportado o peso. Mais de 50 pessoas se feriram. Um trabalhador morreu. A estrutura começou a ceder no meio e aí foi caindo de uma em uma, entendeu? Como efeito dominó, entendeu? O local, no centro do complexo de lazer, estava sendo preparado para um evento de um banco. A perícia já começou a trabalhar para descobrir o que provocou o acidente. A montagem da estrutura começou há 2 meses, mas, segundo os funcionários, estaria atrasada. Como o evento estava marcado para sexta-feira, os últimos dias teriam sido muito corridos para todos os operários. 15 ambulâncias levaram os feridos para hospitais na cidade de Camaçari, a 50 quilômetros de distância. Assim que souberam do acidente, parentes e amigos dos operários correram para o complexo em busca de informação. Tem mãe, tem esposa, tem desespero, querendo notícia. Jusileide e Rayane viram tudo de perto. Elas estavam no refeitório da tenda. Escaparam no último minuto. Achei que era brincadeira, aí fui a última a sair. Aí depois que eu vi tudo caindo mesmo, aí eu saí correndo. O presidente americano Barack Obama enfatizou no discurso ao Congresso a importância de fazer a política econômica atender a classe média. E hoje, diante de trabalhadores, ele voltou a defender suas ideias. Na fábrica canadense de autopeças, na Carolina do Norte, o presidente Barack Obama tentou mostrar que é possível trazer indústrias para o país. Foi uma das propostas que ele apresentou no discurso mais importante do ano, o do Estado da União, proferido ontem diante do Congresso.
Obama rompeu com quase 3 décadas de domínio da ideologia republicana, que prega a redução do papel do Estado na economia. Ao contrário, apresentou um programa de incentivo à indústria, de ampliação da educação pública e propôs um aumento do salário mínimo, muito bem recebido. Em tempos de crise, Obama defendeu investimentos e não os cortes nos programas do governo. Obama também falou de forma contundente do projeto que apresentou para dificultar o acesso às armas e apontou para parentes de vítimas dos últimos tiroteios que estavam na plateia. Eles merecem que a proposta seja votada, disse. Obama também prometeu retirar do Afeganistão no próximo ano metade do contingente militar americano. O presidente enfatizou a necessidade de união dos partidos em prol dos interesses da população, mas ele não vai contar com a boa vontade dos republicanos. Assim que o discurso terminou, a oposição criticou Obama e as ideias que ele apresentou. Aqui no Brasil, as fábricas de ovos de chocolate já estão em ritmo forte de produção para a Páscoa. Para muita gente, Celso, é uma ótima oportunidade de conseguir emprego durante alguns meses. A novata leva jeito. Aprendeu logo a fazer a embalagem perfeita. Tem que ser rápido, tem que pegar o ovo, colocar, bater com força e puxar. Jaqueline está entre os 700 funcionários contratados nesta fábrica só para atender os pedidos de ovos de Páscoa. A gente chega a produzir 18 toneladas de ovos de Páscoa, em torno de 100 mil ovos por dia. Não precisa de experiência nem de curso. O candidato interessado em trabalhar numa fábrica como essa só precisa ter disposição. E olha que os contratos são longos. Para produzir os ovos que vão fazer a festa da Páscoa em todo o Brasil, os temporários ficam aqui, em média, 6 meses. Dona Maria é autoridade por aqui. Este é o 8º ano dela na linha de produção. Já fico esperando telefonema. Nesta Páscoa, a indústria e o comércio vão assinar as carteiras de mais de 20 mil pessoas. Alessandra entrou como temporária no ano passado. Se destacou tanto que ficou. Ela diz que para ser efetivado, basta ter dedicação. E garante que difícil mesmo é resistir à tentação. Tem que se controlar para não querer comer toda a loja. A presidente Dilma Rousseff vai usar uma bota ortopédica por 2 semanas. Segundo o porta-voz da presidência, Thomas Traumann, assim que a presidente chegou à base naval de Aratu, na Bahia, na última sexta-feira, ela escorregou na escada e machucou o dedão direito. Na radiografia foi constatada a fissura. A recomendação médica é que ela ande o mínimo possível. A polícia voltou a ouvir depoimentos das vítimas que sobreviveram ao incêndio na boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma nova reconstituição deve acontecer nos próximos dias. Foram 16 dias de internação até receber a alta. E ainda se recuperando, hoje Carmen foi contar à polícia o que viu na noite do incêndio. Foram 2 minutos só que eu lembro. Desde que eu lembro que começou a confusão lá, que eu não sabia que era incêndio, né? Este jovem foi até a delegacia para dizer que o irmão dele, de 16 anos, entrou na boate sem apresentar documento. O rapaz segue internado em Porto Alegre. Não tem como tu entrar numa boate e fazer a vistoria, né? Que é o serviço dos bombeiros e da prefeitura. Eu não vou pagar R$20 no ingresso para mim entrar lá e ver se tem extintor de incêndio, uma porta de emergência para mim sair. A previsão é de que o inquérito policial possa ser concluído até o final deste mês. A Polícia Militar também abriu uma investigação interna para apurar a conduta dos bombeiros no que diz respeito à fiscalização e atuação durante o incêndio. Nos próximos dias, a polícia deve realizar uma reconstituição. Nós queremos entender aquela dinâmica da saída, que foi obstruída pelas guardas metálicas que existiam na boate. Nós queremos ver a questão do ponto de início de ignição, ponto de início do incêndio. 46 feridos no incêndio permanecem internados em hospitais de 4 cidades gaúchas. 10 ainda respiram com a ajuda de aparelhos. Bandidos em ação durante o carnaval num bairro nobre de Brasília. Um deles toca o interfone e se certifica de que a casa está vazia. Ele invade o imóvel enquanto um outro ladrão vigia a entrada. Dentro da casa, apenas o cão de estimação da família. Rapidamente roubam joias, roupas, documentos e computadores.
A ação durou 20 minutos e foi registrada por 13 câmeras. A polícia ainda procura os criminosos. Políticos se enfrentam de verdade, chegaram às vias de fato num programa de TV na Geórgia. Durante o debate, os ânimos ficaram muito exaltados. Até que um dos deputados, jogou um copo d'água na bancada. Aí os dois se levantam e, olha aí, partem para a briga. Os produtores do programa tiveram que separar os políticos. Em Colíder, Mato Grosso, operários que trabalham na construção de uma usina hidrelétrica estão abrigados num ginásio depois que destruíram o alojamento da obra. Os trabalhadores atearam fogo ao local quando foram informados de que não receberiam hora extra pelo trabalho durante o carnaval. Em Florianópolis, 2 homens armados abordaram um ônibus de turismo e mandaram o motorista descer. Depois lançaram uma bomba no veículo e fugiram. O fogo consumiu 2 poltronas até ser controlado pelo motorista. Já são 15 dias de ataques no estado. O governo de São Paulo criou mais 185 leitos para tratamento de dependência química. Em menos de um mês, 1.200 dependentes foram acolhidos voluntariamente e quase 200 internados por solicitação da família. E agora nós vamos mostrar imagens impressionantes da venda de drogas no Rio de Janeiro. E o comércio não acontece nas comunidades ainda dominadas pelo tráfico. Os nossos repórteres, Celso, flagraram a venda e o consumo de cocaína nos principais pontos turísticos da cidade. A reportagem é de Leandro Historiar. O Rio de Janeiro continua lindo, encantador e famoso. Há 1 ano da Copa e há 3 anos das Olimpíadas, o Rio se prepara para receber milhares de visitantes, mas ainda está longe do ideal. Copacabana é frequentada por famílias inteiras de cariocas e turistas. Nos dias de calor, o lazer são as águas da praia mais famosa do Brasil. Mas quando o sol se põe, o dia vira noite. A partir daí, o bairro recebe outro público, com um interesse bem diferente pela Princesinha do Mar. Bebidas, mulheres, sexo na noite carioca. No movimentado calçadão da praia, elas vendem o próprio corpo. 300. Tudo eu, só isso. Se você quer qualidade, você está pagando qualidade. Eu sou tranquila, sou carinhosa, sou gostosa. Mas e se o cliente quiser algo além do sexo? Muitas vezes, garotas de programa e travestis também atuam no mercado ilegal, a venda de drogas. O garoto queria de 30, ontem eu arrumei de 50, mas eu disse pra ele, meu filho, é melhor você pegar uma cápsula de 50 que é maior. A de 50 vale a pena, cara. Os travestis falam das cápsulas de cocaína, que são vendidas aos clientes por 30 ou 50 reais, e revelam que fazem a ponte para o tráfico. Só nós que sabemos. Então, quiser, sempre a gente tá por aqui, a gente pega pra você. Na noite de Copacabana, a prática é comum. Bem perto dali, este outro grupo de prostitutas oferece a mercadoria antes mesmo de fechar o programa. Eu posso ver pra você uma parada mesmo. Mas quanto é? 40. E quando o cliente demora para aparecer, o consumo de drogas acontece ali mesmo, no meio da rua. Observe este homem de chapéu branco. Ele oferece cocaína a um travesti. Em seguida, o traficante sai sem ser incomodado. Tudo acontece num ponto patrulhado pela Polícia Militar. Avenida Presidente Vargas, a rua que corta o principal centro comercial da cidade, uma das mais movimentadas. Nessa região fica o coração da segurança pública do Rio. Na mesma rua estão uma delegacia, a sede da Secretaria de Segurança do Estado e o Comando Militar do Leste, o QG do Exército. Entre eles, uma praça, tão vigiada que até a nossa equipe precisa de autorização para fazer a filmagem. Por que não pode ter? Porque aqui era militar. Essa praça aqui faz parte. É a mesma praça onde o tráfico e a prostituição acontecem livremente. Com uma câmera escondida, gravamos a venda de drogas durante a noite. Traficantes usam travestis para ampliar o comércio ilegal. Este oferece cocaína e crack.
Se você pagar o bonde, eu vou lá e pego a pedra pra você. Não demorar não, acabei de vir de lá, ó, pra buscar um pó. Acabei de ficar fechado ainda. O bonde eu cobro 10 reais também lá. Entendeu? Entendi. E o pó de 10, velho. Droga é droga, né, meu amor? Você acha que eu vou pegar na boca de fumo e vou querer escolher? Tem que ver o tamanho da fila, tá? Tá grande? Vai lá pra tu ver. O Comando Militar do Leste diz que realiza ações conjuntas com a PM para acabar com o tráfico no local, apesar do flagrante que acabamos de mostrar. Em outro ponto do centro histórico do Rio, um cartão postal procurado por cariocas e turistas. A Lapa é o berço da boemia e da boa música. Visitantes lotam as ruas e bares atrás de diversão. Com uma movimentação tão intensa, o tráfico também chegou por aqui. Ruas mal iluminadas facilitam a ação criminosa. Repare neste homem. É ele quem faz a transação. O negociador que aborda a clientela também cheira cocaína. E ele quer mais. Diz que subindo esta rua existe um ponto de venda de drogas. Sem saber que está sendo filmado, nos leva até a boca de fumo. O traficante evita contato direto com o cliente. Ele vai ser preso, mas não agora. Atrás da caminhonete, o negociador troca o dinheiro pela droga. A ação é rápida. Mostramos as imagens flagradas pela nossa microcâmera para a delegada-chefe do combate às drogas no Rio. Para ela, é difícil impedir esse tipo de crime. Dificilmente, sem imagens assim, é feita uma prisão com facilidade. Por quê? Porque o traficante, ele se disfarça, nós vimos um travesti, um guardador de carros, ele anda com pouca quantidade de droga justamente para ser confundido com um consumidor. Outra gravação mostra na mesma rua mais um flagrante. 3 rapazes conversam tranquilamente. São jovens e estão bem vestidos. Aparentemente, um grupo de amigos que veio curtir a noite carioca. Mas observe com atenção. A balada que eles escolheram é regada a cocaína. Veja o momento em que o primeiro consome a droga. Depois o outro. E o terceiro jovem também se entrega ao vício. As imagens não deixam dúvidas. Importantes pontos turísticos do Rio estão rodeados de traficantes. Enquanto houver usuários procurando traficantes, eles vão se disfarçar de inúmeras formas. O que nós precisamos é fazer com que eles tenham respeito, tenham receio de serem presos. O criminoso que vê que a sua atividade não fica impune, ele pensa 1000 vezes antes de cometer esse crime. E é isso que a delegada faz. Depois de ver os flagrantes feitos pela Record, a polícia montou uma operação para prender os bandidos. Agentes à paisana foram até os pontos de venda de drogas que aparecem nas imagens. As ruas estão lotadas. Esse é o momento mais tenso da operação. A gente acompanha de perto a tocaia montada pelos policiais. A luz da nossa câmera tem que ficar bem baixa para não chamar a atenção. E como não houve uma investigação, os agentes esperam a hora certa de agir para conseguir prender os traficantes em flagrante. Se os bandidos desconfiarem da nossa presença aqui, a operação vai por água abaixo. A polícia espera um momento de desatenção da quadrilha para fazer a abordagem. A ação é simultânea em pontos diferentes. Ivo dos Santos Júnior, de 24 anos, foi preso em flagrante. Ele já havia cumprido pena por furto e tráfico de drogas e estava solto há 2 meses. É ele quem aparece atrás da caminhonete vendendo cocaína para o negociador. Ivo vai voltar para a prisão. Enquanto isso, em outra rua, mais um traficante é preso. Raimundo de Menezes, de 48 anos, tinha 3 passagens pela polícia e estava na condicional. Você é traficante há quanto tempo? Porque você estava vendendo isso aqui, porque eu estou nessa calçada há meia hora te olhando vender isso aqui. Ele colocou a carga de droga aqui e correu ali para baixo. Alguém chega ali, ele pega a droga aqui, atravessa e vende ali. Atravessa e vende ali, entendeu? Aqui, ó. Cocaína. Maconha, aí, ó. Os agentes da Delegacia de Combate às Drogas abordaram outros suspeitos e fizeram uma varredura para tentar encontrar mais esconderijos. Um dos traficantes escondia drogas nesta casa. Achei. Aqui é droga. O que é isso?
Deve ser cocaína. O negociador, aquele que aparece na nossa microcâmera levando o cliente até a boca de fumo, também foi detido e tentou negar que fazia parte do esquema. Vou te perguntar uma coisa e você responde. Por enquanto você fica silente, tá? Walter Galdino Batista, de 44 anos, vai tentar agora negociar com a justiça. Como não havia flagrante, a polícia vai usar as imagens feitas pela Record para pedir a prisão dele. E a gente identificou o alvo principal, que é o traficante que fica nas imagens. Todo traficante agora está agindo dessa forma, de uma forma oculta, de uma forma dissimulada. Resultado positivo? Muito positivo. Flagrantes reais do tráfico. Imagens do submundo do crime ainda são frequentes na cidade, prestes a receber os maiores eventos do planeta, mas que não tiram do Rio o que de melhor ele tem para mostrar. Quando há vontade política de fazer as coisas, acontece isso, né? Você vai lá... A polícia mostrou eficácia, né? Exatamente, mostrou eficácia. Agora, enquanto a droga for uma coisa proibida, é claro que vai ter demanda e é claro que essa compra e venda vai ter que ser um negócio escondido, por trás como a gente viu aí, né? E eles desenvolvem, os bandidos, estratégias cada vez mais astutas para fazer isso. Não ficam com muita droga para si, escondem em lugares específicos, enfim. O Rio de Janeiro é o nosso cartão postal. Precisa se preparar para os grandes eventos internacionais. Você já pensou quando estiver lotada a cidade de turistas? E você também pode mandar a sua denúncia. Acesse r7.com. E veja só essa história. Uma babá caiu numa cilada ao aceitar uma oferta de trabalho numa pequena cidade do estado de São Paulo. A jovem foi mantida em cárcere privado e estuprada mais de uma vez. O anúncio em que a babá se oferecia para prestar serviços já tinha sido colocado outras vezes num jornal regional. Mas desta vez caiu em mãos erradas. O pedreiro Anderson dos Santos, de 35 anos, ligou para contratar a moça, mas mentiu que era promotor de justiça e tinha 2 filhos. A mãe da jovem babá foi quem atendeu o telefone. Parecia um homem bem responsável. Acreditando na oferta de emprego, a adolescente chegou sozinha para trabalhar nesta casa. Assim que entrou, sentiu falta das crianças e desconfiou. Algum tempo depois, o homem revelou que não tinha filhos e o seu real interesse veio à tona. Começou aí mais um caso de abuso sexual. A babá foi mantida 4 dias presa neste quarto. Sofreu mais de um ataque de estupro. O rapaz fazia ameaças com esta faca. A jovem achou que iria morrer. Se eu falasse alguma coisa, ia me matar. O agressor levou a vítima para uma festa na casa de um amigo, bebeu demais e a menina aproveitou para fugir. Anderson dos Santos foi preso em flagrante na casa de um parente e levado para uma delegacia da cidade vizinha de São José do Rio Preto. Lá, a polícia descobriu que o pedreiro já tem passagens por estupro, roubo e furto. E nesse primeiro carnaval de tolerância zero ao álcool, o número de acidentes caiu um pouco no balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal. Mas a situação nas estradas não melhorou em todos os estados. Os números finais desse feriadão saem amanhã. No Paraná, 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas num acidente perto da cidade de Palotina. A batida entre 2 carros foi tão forte que um deles se partiu ao meio. Você vê eles lá todos mortos, é triste, sim, terrível, né? À noite, outros 2 acidentes e mais 4 mortos. No Rio Grande do Sul, um ônibus de turistas tombou. 15 passageiros ficaram feridos. No balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes em todo o Brasil neste carnaval caiu quase 3%. Mas Minas aparece na contramão dessa estatística. O número de mortos no estado aumentou em cerca de 20% em relação a 2012. Até agora já são 25 mortes e os acidentes não param. Na BR-262, entre Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro, um carro bateu na traseira de um caminhão cheio de combustível. 3 pessoas ficaram feridas. Na BR-040, que liga Minas ao Rio de Janeiro, o acidente mais grave deste carnaval. Um caminhão e um carro bateram de frente. Só o caminhoneiro sobreviveu. Morreram o motorista do veículo menor, 3 mulheres e uma criança de 2 anos. O médico logo chegou ao local já testou o óbito dos passageiros.
As vítimas saíram de Búzios. O acidente foi a 30 quilômetros do destino, Belo Horizonte. Mas como foi? E o que teria provocado a tragédia? O veículo vinha em sentido contrário e subitamente foi para a contramão de direção. Inclusive não há marcas de frenagem, há uma suspeita que ele possa ter dormido ao volante, o condutor. Parentes e amigos que vinham logo atrás em 2 carros confirmam que o motorista estava muito cansado. Dirigiu a noite toda, 10 horas ao volante, sem dormir. A gente parou para abastecer, eles continuaram na frente. Como consolar a mulher que perdeu a filha e a neta? E o que dizer ao caminhoneiro perplexo diante da tragédia? Nós temos que ser fortes numa hora dessa. Nessa hora que a gente está junto com Deus. Os cadeirões infantis, aqueles usados durante as refeições, vão ter agora que obedecer regras de segurança para serem vendidos. Para obter o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, os produtos deverão atender a várias exigências. Os fabricantes terão 1 ano e meio para se adaptar às normas. As estripulias da pequena Laura não deixam dúvidas. Para ela, a cadeira tem de ser segura e resistente. Mas não foi bem nisso que a mãe pensou quando escolheu o modelo. Eu procurei uma cadeirinha que tivesse um designer moderno, bonito, né? E que não fosse muito grande, que fosse uma coisa mais compacta e que desse um certo conforto para a Laura. Nas lojas, a variedade é grande. Os preços vão de R$200 a R$800. Uma escolha difícil para a Carolina. Escolhi um modelo que fosse o tamanho adaptado para ele, quando ele fosse crescendo, ficasse mais próximo do chão. Agora, segurança é a palavra de ordem para os fabricantes. Uma portaria publicada pelo Inmetro determina que as cadeiras de alimentação para bebês terão de obedecer a algumas normas. Serão avaliados quesitos como cinto de segurança, estrutura, estabilidade, fechamento durante o uso e a presença de materiais que possam ser tóxicos. A partir de agora, os fabricantes terão 18 meses para se adequarem às novas regras. Já as lojas ainda terão mais 2 anos para vender os produtos que estão em estoque, mas não têm certificação. E em 3 anos, nenhuma cadeira de alimentação sem o selo do Inmetro poderá ser vendida. Não há estatísticas, mas esta pediatra explica que o risco de acidentes em cadeiras desse tipo é grande e que a portaria também deveria abranger modelos portáteis, muito usados pelos pais, como essa, de encaixar em mesas. As cadeiras portáteis têm o mesmo risco que as não portáteis, né? Ou até mais por serem dobráveis, carregáveis. Sabendo que tem o selo do Inmetro, a gente fica um pouco mais seguro em relação a isso. A quarta-feira de cinzas ainda teve muito carnaval pelas ruas do país, né? Em Salvador foi o tradicional arrastão com Ivete Sangalo e os convidados. E no Rio de Janeiro, os blocos é que foram para as ruas. Pelo menos 10 blocos saíram nas ruas do Rio de Janeiro. Nem parecia quarta-feira de cinzas. Animados por bandas e batucadas, cariocas e turistas aproveitaram o Carnaval do Rio, que vai até o domingo que vem. Na capital baiana, a concentração para o arrastão foi no Farol da Barra. Uma multidão acompanhou o trio comandado por Ivete Sangalo e convidados. Turistas e baianos se despediram do carnaval sob céu azul e sol forte, com muito axé. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Fique agora com o 3º capítulo da minissérie José do Egito. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Até lá.